Aleluia, fomos atraídos por Tua graça, Jesus. E é por causa dessa graça que nós estamos aqui nessa noite. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you could take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I could be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Celebra ao Senhor nessa noite, essa graça, esse amor que nos alcançaram um dia. Oh, 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 oh. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who rules the nations with truth and justice. Shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for
tem sido bom para cada um de nós. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. You are good, good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you're never gonna let me down. 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 'Cause you are good. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. 'Cause you are good and good. Oh, you are good, so good. Oh, you are good. Se o Senhor tem sido bom para você, se você puder erguer uma de suas mãos e declarar isso: o Senhor é bom e o Senhor tem sido bom sobre a minha vida. Deus, as tuas bênçãos são infinitas, incontáveis, indizíveis, Senhor. Obrigado pelos teus milagres, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, na minha igreja, Senhor. Pelas curas, pelas bênçãos recebidas, Senhor, pelos milagres realizados, Deus, por aquilo que o Senhor vai fazer, Deus. O Senhor tem sido bom, o Senhor é bom, a sua misericórdia e a sua fidelidade duram para sempre. 'Cause you are good. Oh, you are good and good. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor tem sido bom, amém? Amém? Aleluia. Mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ele permanece sendo bom, Ele permanece sendo Deus na nossa vida. Oh, obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor,
pela tua maravilhosa graça, Senhor. Nós estamos aqui sedentos do Senhor, ansiando por tua presença, Jesus. Venha sobre nós, incendeie o nosso coração, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. É o que queremos, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós te damos honra, Senhor, te damos glória a Deus, Senhor, é o louvor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. E a Ele a honra,
sempre, amém. Você pode declarar isso? Te damos honra. Dê a Ele honra, dê a Ele glória. Dê a Ele a tua vida nessa noite. Diga: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego a Ti. Eu ofereço a Ti esse coração, Senhor. Eu ofereço a Ti essa vida. Eu ofereço a Ti tudo que eu tenho, Senhor. Os meus medos, as minhas angústias. Eu dou honra ao Teu nome, porque só Tu és digno. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. O Teu é o poder, para sempre, para sempre, para sempre eu Te dou a honra, Te damos honra, Te damos glória. Sim, Jesus, Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Senhor, nós rendemos a Ti adoração nessa noite. Rendemos a Ti tudo que temos e tudo que somos. Que o Senhor receba no Teu trono de glória, no Teu trono de graça, Senhor, a adoração da Tua igreja. Que o Senhor olhe para esse lugar e encontre verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Recebe as nossas vidas, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe o fruto dos nossos lábios, como, Senhor, gratidão, adoração ao Teu nome, para a honra e glória do Teu nome. Que o Seu nome, Senhor, seja sempre exaltado, adorado, entronizado, Senhor, no meio dos louvores, no meio da Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Antes de você se assentar, cumprimente quem está do seu lado, dê um abraço, diga: Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a graça e a unção do Senhor seja sobre a tua vida, hoje e para sempre, amém, amém. Boa tarde a todos. Boa noite. Boa noite, desculpa. A gente tem alguém que está visitando a gente pela primeira vez nessa noite? Se você está visitando a gente pela primeira vez, só faz um tchauzinho assim com a sua mão. Acho que não, né? A gente está em casa hoje com todo mundo. Estamos todos mais gordinhos depois de ontem, mas foi uma bênção. Queria que você pudesse olhar para a pessoa do seu lado e falar para ela: você está no melhor lugar que você podia estar. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Provérbios 11, 24. É uma palavra sobre dízimos e ofertas um pouquinho diferente, mas foi isso que Deus tem me ministrado e eu queria repartir com vocês. Na verdade, Deus tem falado muito no meu coração sobre sermos audaciosos, ou sermos bold. Se você sabe em inglês o que quer dizer essa expressão, é isso que Deus tem falado comigo no meu coração, a respeito de sermos bold, de sermos audaciosos, corajosos, né, de irmos para um nível além. Essa palavra em Provérbios 11 diz assim: algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas. Provérbios 11, versículo 24. Diz assim: algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. E daí, se você desce para o 28, diz assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá,
Porém, os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acabará sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo do que é sábio. Uma pessoa correta traz bênção para a sua vida e a dos outros. Amém? Deus ministrou no meu coração através da história de Esther. Porque Esther foi uma mulher corajosa, audaciosa, e o que ela fez transformou uma situação. A coragem de Esther, a audácia que ela teve, transformou a história. E quando a gente olha para nossas vidas, na nossa família, nas nossas finanças, nos nossos sonhos, é a mesma coisa. Deus, ele trabalha com princípios. É a gente ser obediente, é a gente plantar e a gente vai colher. E Deus tem falado muito nisso, porque being bold, to be bold, significa que a gente tem confiança em Deus. Então, quando a gente confia em Deus, a gente sabe que o terreno é fértil. E a gente dá com uma medida a mais. Você sabe o que eu estou falando, né? Às vezes a gente consegue dar, mas a gente sabe que ali é o nível 1 do nosso poder de dar. E aí, então, a gente vai colher naquela mesma medida, no nível 1. Mas se você quer que a sua vida ela vá para um outro nível, um nível que talvez você não tenha experienciado, que eu não tenha experienciado, nós temos que fazer coisas que sejam diferentes, novas, audaciosas. Amém? Então, eu vejo assim também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nosso dízimo é uma questão de obediência, de fidelidade a Deus, porque Ele prospera a nossa casa. Então, a gente devolve no altar dEle. Mas as nossas ofertas, elas levam a gente para um outro nível. Quando a gente fala para os nossos filhos, você tem que estudar um pouco mais se você quer entrar naquela faculdade, ou se você vê um esportista que quer passar para um outro nível, eles têm que praticar um pouco mais. Se a gente quer um trabalho melhor, a gente tem que se esforçar um pouco mais, a gente tem que ser um pouco melhor do que todo mundo na nossa volta. Isso são os níveis da nossa vida. E com Deus, no nosso plantar e no nosso colher, é a mesma coisa. Se você está esperando um outro nível de bênção sobre a sua vida, se você está esperando um novo nível de portas abertas sobre a sua vida, se você tem orado por algo novo na sua vida, eu desafio você a ofertar com audácia, a ofertar na casa de Deus, being bold, sendo um nível mais do que aquilo que você tem sido, para que você experiencie as bênçãos num outro nível também. Amém? Pai, Senhor, nós oramos por esses dízimos, por essas ofertas, Senhor, declarando que cada uma das sementes que vão ser colocadas aqui, Senhor, significam, Senhor, obediência, significam compromisso contigo, Senhor, e que todos os pedidos colocados aqui, junto com as suas ofertas e com as suas orações, eles possam ser atendidos, Pai, ouvidos pelo teu ser, Senhor, com carinho. Nós declaramos prosperidade em cada uma das casas, em nome de Jesus. Amém? Podem trazer seus dízimos, suas ofertas. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! This is real love, this is real love. Say this is real love, this is real love. Free.
Som. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Nós ontem tivemos um tempo assim maravilhoso aqui no nosso Fall Festival. Eu confesso que é claro que tudo que é novo, a gente sempre fica na expectativa do que pode acontecer, do que não, aquilo que nós desejamos que aconteça, mas eu quero confessar que realmente superou cada uma das minhas expectativas. Amém? Foi assim maravilhoso, desde as 4 horas da tarde nós ficamos aqui, foi cansativo, claro, normal, para quem ficou trabalhando, quem ficou fazendo as coisas, mas foi assim, simplesmente maravilhoso. Eu quero dar os parabéns de público, a gente já falou nos grupos, já mandou mensagem nos grupos, mas eu quero dar parabéns de público aqui, a Thelma e a Patrícia, que ficaram responsáveis pelo festival. Foi assim, simplesmente maravilhoso, maravilhoso, realmente, nota 10. Já estamos na expectativa do próximo. Amém? Glória a Deus. As crianças. Hoje quase não tem criança, né? As crianças podem vir aqui à frente, por favor. Glória a Deus. Amém. Pai, nós queremos declarar sobre a vida das nossas crianças, dos nossos filhos, nós queremos declarar, meu Deus, a unção do Senhor, a graça do Senhor vindo sobre eles de uma maneira sobrenatural, ó Pai. Que eles, nesse tempo em que eles vão estar ali na classe, meu Deus, que não seja um tempo simplesmente para brincadeiras. Definitivamente não é um tempo para brincadeiras, mas é um tempo, ó Pai, deles poderem receber a Tua palavra da forma que eles possam entender, que o Senhor possa estar abrindo a mente e o coração deles para receber a ministração da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, sem correr. E se ficou um espaço aí do teu lado, se você quiser chegar para frente, né, a pessoa que está lá atrás, quiser chegar para frente, será bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Nós começamos na semana passada uma série de ministrações sobre relacionamentos genuínos. Isso foi uma palavra que Deus nos deu há umas 4, 5 semanas atrás, e nós resolvemos ministrar sobre isso. Por que é tão importante falar sobre relacionamentos? Porque uma igreja, ela só faz sentido se houver relacionamento, né? Mas antes da gente começar, nós temos um videozinho que nós colocamos como está sendo o nosso vídeo de preparação para todas as ministrações. Então, toda semana a gente vai estar vendo esse videozinho. Eu queria que vocês vissem agora. Do laboratório aí, Glauber. There's been a lot of talk about relationships lately. We thought we'd find some concrete answers for you using the scientific method of testing and hypothesizing. So tell us, how do you plan to bring us answers to some of the world's oldest questions? Science. Science. Fascinating.
us what you found. It's complicated. Fascinating. É complicado, né? It's complicated. Relacionamento é complicado. Eu queria que nós lêssemos um texto que nós vamos usar como base para a ministração de hoje, que está no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Volta só o slide anterior, Glauber, só para mostrar o nosso relacionamento genuínos, né? Essa é a nossa série que nós estamos trabalhando. Então, Provérbios capítulo 27, versículo 17. Eu coloquei ali 3 versões, quer dizer, na verdade 4 com a inglês, né? 3 versões diferentes para a gente poder ter assim uma visão mais ampla, né? Do que significa realmente esse versículo. E diz assim, como o ferro, esse na versão revista e atualizada. Como o ferro com ferro se afia, assim o homem afia o seu amigo. Na nova versão internacional diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E como o ferro, na versão A Mensagem, como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro amigo. Ou outro, né? Nós, seres humanos, nós somos seres de relacionamento. A Bíblia em si, ela é um livro de relacionamentos. Nós já falamos aqui, nós temos conversado bastante sobre isso, na célula, na semana passada, nós conversamos bastante sobre isso, de que Deus criou o homem para ser um ser de relacionamentos. Lembra que todos os dias, quando Deus cria o homem e a mulher, todos os dias Deus vem até o jardim para se relacionar com o homem, para que o homem tivesse relacionamento com Deus, para que Deus pudesse compartilhar as suas ideias e tudo aquilo que ele tinha como planos para o homem. Então a Bíblia ela é um livro de relacionamentos. Se nós vermos, por exemplo, até os 10 mandamentos, que nós, né, que parece que são só as leis, só ordenanças, só comandos de Deus, os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. Os outros 6, os últimos 6, falam do nosso relacionamento um com o outro, o relacionamento em comunidade. E o homem foi criado para ser um ser social. Eu e você somos seres sociais. E, na verdade, pessoas que eventualmente não querem se socializar, pessoas que estão, vamos dizer assim, que não gostam muito de relacionamentos, na verdade, elas estão indo até mesmo contra a vontade de Deus. A palavra de Deus diz assim, onde é que está? Provérbios 18, 1. Acho que é o próximo, né? Não, o próximo. Depois a gente volta aí. Provérbios 18, 1 diz assim, aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria e busca o seu próprio desejo. Ou seja, um homem que se isola, que quer se isolar, ele está indo contra a sabedoria de Deus. Por quê? Deus criou o homem, na sua infinita sabedoria, Deus criou o homem para ser um ser social, um ser que se relacionasse. Então, se uma pessoa quer se isolar, e nós vemos muito isso, né? Pessoas que elas não querem, não estou a fim de ter nenhum problema. A Siri está falando comigo aqui. Para que eu não tenha nenhum problema de relacionamento, eu vou me isolar. Eu não vou na igreja porque tem muita gente, eu não gosto de me relacionar. Mas não tem jeito, gente. A partir do momento que você tem que sair da tua casa para ir trabalhar, você vai se relacionar. Dentro da sua casa, a não ser que você seja solteiro, viva sozinho, isolado dentro de casa, se não for assim, você vai se relacionar. Você vai ter relacionamento. Então, quando uma pessoa, ela quer ir contra a sabedoria de Deus, quando ela se isola, ela está indo contra a sabedoria de Deus, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus desejou. Mas para nós continuarmos falando sobre o texto principal, a gente precisa ter alguns contextos, tá? Antes disso, eu quero mostrar 2 videozinhos para vocês. O primeiro vídeo é aquele porque quando a gente fala de... Só segura aí, só um pouquinho. Quando eu leio esse texto, toda vez que eu leio esse texto, o ferro afia o ferro, a primeira lembrança que me vem, primeira coisa que me vem na memória, é de quando eu era criança, que passava lá o amolador de facas. Lembra disso?
ele toca... Né? A primeira coisa que me vem na cabeça é essa imagem. E aí eu procurei um vídeo do Osmar Amolador de Facas, né? Para a gente poder ver. E aí você também vai ter a mesma lembrança que eu. Desde 78. Tive uns tempos lá em Minas, agora eu retornei de novo, né? Então essa é a primeira imagem que, pelo menos na minha cabeça, vem, tá? É o amolador de facas. Mas nós precisamos olhar um outro aspecto também. Quando eu estava pesquisando na internet, esse não, o outro, Glauber. Esse é para o final. Quando eu estava pesquisando na internet sobre isso, eu vi vários vídeos mostrando a fabricação da faca, como é que funciona, que eles pegam o ferro, pegam o aço e batem, botam aqui, botam ali. E aí eu vi a propaganda das facas Serra Grande. Tem vários vídeos, mas vieram vídeos grandes, mas esse aí foi o que, assim, dá para ter uma visão mais geral. Facas Serra Grande, vai lá. Faca Serra Grande, qualidade em todos os detalhes. Quando ganha alma, o aço vira arte. O aço pode ser muitas coisas. Pode ser temperado, inoxidável, carbono, rápido, sintético ou damasco. Pode ser corrente, pode ser trator, pode ser trilho de trem, peça de carro. Mas o metal, frio ou forte, forjado pelo homem com alma e paixão, vira obra de arte. Há mais de um século, as facas artesanais Serra Grande são produzidas uma a uma, fazendo com que cada peça seja única, exclusiva. Sua concepção conquistou o Brasil e o mundo pela sofisticação dos detalhes, o cuidado no acabamento e a personalização de cada peça. Uma tradição familiar que é mantida há gerações, mantendo os ensinamentos e segredos da nobre arte da cutelaria, trazida ao Rio Grande do Sul pelos primeiros imigrantes europeus. Mais que uma faca, uma obra de arte. É muito legal. E aí, a gente fica olhando esse vídeo, e aí tentando fazer a correlação com esse texto, a gente fica pensando assim, peraí, esse negócio de afiar a faca não é muito legal, fazendo a comparação na questão do relacionamento, né? Porque a gente vê ali, é fogo, é ferro batendo no ferro, é martelo batendo na bigorna, e a faca ali toda, né, aquele pedaço. Eu vi vários vídeos assim, foi difícil de escolher um, né, porque pegava assim pedaços de metal bruto, de ferro, né, ou aço, e botava lá no fogo, que ele, né, e de repente virava uma faca, né. Isso faz parte desse processo do ferro afia o ferro, né? Só que então a gente olhando para uma situação dessa, vocês viram ali faísca saindo, né? É pedaço do metal que se perde, que sai, é o fogo que queima, é o tempo que leva para poder se trabalhar num metal desse, num pedaço de metal bruto, né? Eu vi alguns vídeos do camarada pegou um pedaço de mola de carro
e transformou numa faca. Assim, é realmente algo fenomenal, né? Mas uma coisa que as facas, a propaganda ali das facas, como é que é o nome? Esqueci o nome. Serra Grande. A faca Serra Grande, o camarada fala assim: o metal forjado se torna uma obra de arte. Cada um é único. Cada um é único. Ele se torna uma obra de arte, porque tem que se trabalhar, tem que se bater, tem que se esmerilhar, tem que passar, né? E é exatamente isso que a palavra de Deus está falando aqui, que o ferro afia o ferro. É todo esse processo de um ferro batendo no outro, um ferro esfregando no outro, passando no esmeril, passando na lixa, e aí podendo se tornar algo útil, algo que realmente pode ser útil para se cortar, né? Então, se a gente olhar numa situação dessa, a gente acha que pode ser ruim, aí definitivamente é melhor a gente se isolar, né, não? É melhor isolar, porque esse negócio de bater, esmerilhar, sair faísca, fazer barulho, gastar tempo, isso não é uma coisa muito legal. Mas se nós olharmos por outro lado, e nós buscarmos na palavra de Deus aquilo que Deus está querendo mostrar nisso, de que qual é o objetivo de um material, de uma faca, de um machado, seja lá o que for, ser amolado, nós vamos começar a entender o que significa isso, né? Quando Deus usa nessa palavra, essa figura, existe um aspecto que além daquele que nós não estamos enxergando ali, né? Nós precisamos entender o propósito pelo qual o ferro precisa ser afiado. Por exemplo, em Eclesiastes, coloca para mim, Glauber, por favor. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, diz assim: se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, se o machado, qual é o objetivo do machado? É cortar a lenha, rachar a lenha. Se o machado ele está sem fio, ou ele está sem lâmina, está cego, na hora que a gente vai cortar, em vez de você dar uma machadada, você tem que dar 3, 4, e com muita força. No outro dia eu fui fazer um churrasquinho, e eu estava com uma faca, mas a faca estava cega. E eu tive que cortar a carne, né? A peça da picanha veio inteira, eu tive que cortar a carne para poder fazer o churrasco. No final de cortar 2 ou 3 picanhas, a minha mão já estava doendo, porque tem que colocar muito mais força. Eu não tinha aquela faca poderosa lá do Valner, né? Que você só passa o dedinho assim, ela já vai, né? Valner tem uma faca, meu Jesus, que aquela ali é perigosa. Então, mas você tem que fazer uma força muito maior. A força que você precisa fazer para cortar é muito maior. No machado, é isso que esse texto está dizendo. Quando a lâmina está cega, a lâmina não está afiada, a força que tem que se fazer é muito maior, né? Então, para quê? Qual o objetivo? Por que nós devemos afiar o ferro? Glauber. A intenção de afiar o ferro é de melhorar a ferramenta. O objetivo de se afiar o ferro, ainda que seja difícil, ainda que se tome tempo, ainda que saia faísca, saia pedacinho do ferro, do metal, ainda que realmente seja difícil afiar o ferro, o único objetivo é fazer com que essa ferramenta ela seja melhorada, ela se torne melhor, o uso dela possa ser melhor, né? O machado ele esteja afiado para poder cortar melhor a madeira, a faca esteja afiada para poder melhor cortar a picanha, a tesoura esteja afiada para cortar. Alguém já cortou unha com tesoura cega? Jesus, arranca, Jesus do céu, aquela tesourinha parece que arranca a alma, né, da gente. Então, o objetivo é melhorar a ferramenta. Deixa eu só botar meu... Amém.
O objetivo é melhorar a ferramenta. E aí nós entendemos que nos relacionamentos, Deus nos sujeitou ou nos submeteu a um relacionamento ou a relacionamentos para que nós pudéssemos ser melhorados. Assim como o ferro afia o ferro, o seu amigo, um amigo afia o outro, ou um irmão afia o outro, ou uma pessoa afia a outra, como queira. Mas então está dizendo aqui que o objetivo de Deus, quando criou o homem, quando criou o relacionamento, seja ele qual for, relacionamento conjugal, relacionamento de pai e filho, relacionamento na igreja, relacionamento no trabalho, qualquer relacionamento, o objetivo de Deus era nos aperfeiçoar, era nos melhorar, era fazer com que nós pudéssemos superar cada dia mais as nossas habilidades, as habilidades que Ele nos deu, né? E aí nós vemos que no relacionamento nós podemos e temos a capacidade de ter resultados bons ou ruins. Quando nós nos relacionamos com pessoas, e aí lembra do videozinho do início da pregação, né, do laboratório? Primeiro, o relacionamento dos dois cientistas ali era uma beleza, né? Eles estavam ali, se ajudavam, um pingava coisinha no coisa do outro, conversavam, brincavam, faziam lá as contas juntos, chegavam sempre a um denominador comum, mas de repente, não sei se vocês repararam, num determinado momento, quando ele escreve um número 7, lá ele está fazendo uma conta no quadro, e ele escreve o número 7. Aí a menina, a outra cientista, vem, pega o apagador, apaga o número 7 e bota lá um 5, se eu não me engano. Dali para frente, o negócio ficou esquisito. Dali para frente, eles começaram, o relacionamento deles começou a se bater, começou a ter atritos. Começou a não dar certo. E aí, um puxava coisa do outro, fazia... Porque o relacionamento ficou desgastado. Ficou desgastado. E aí, nós entendemos que no nosso relacionamento, nós temos a habilidade, em qualquer relacionamento, nós temos a habilidade de termos um resultado bom ou um resultado ruim. Nós temos essa capacidade, nós temos essa habilidade. Provérbios também, capítulo 15, versículo 1, diz assim: a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda, ela desvia o furor. Se eu falo palavras, quando a gente estava preparando o... Obrigado, filho. Quando nós estávamos preparando o Fall Festival, nós temos uma dificuldade, né? Não dá para uma pessoa só fazer, correto? Não tem condições, não tem a menor condição de uma pessoa só organizar, preparar, fazer acontecer e tudo mais. Então nós precisamos de uma equipe, pessoas que se disponham a fazer, a organizar, a trabalhar. Só que não tem jeito. Na hora de você organizar, na hora de você começar a conversar e preparar como vai ser o evento e tudo mais, né? Primeiro, as características das pessoas são diferentes, né? As características são diferentes. Nós temos pessoas que são um pouquinho mais calmas, temos pessoas que são um pouquinho mais agitadas, né? E aí, em determinada situação que eventualmente eu falo uma coisa e de repente a minha esposa não concorda, se eu grito com ela, conforme a palavra está dizendo, se eu grito com ela, eu vou gerar uma ira, sem necessidade. Sem necessidade. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que, se eu posso discordar da Aline, eu posso discordar dela, não tem nada de errado. A Bíblia não nos ensina que nós temos que concordar com todo mundo, que tudo seja, né, as mil maravilhas, não. Em 14 anos de relacionamento com o apóstolo Fábio e a apóstola Cláudia aqui na igreja, nós tivemos algumas discordâncias. Algumas discordâncias. É natural. Mas nós conseguimos
trabalhar a coisa de uma forma que não cause desgaste, que não cause separação, que não cause divisão. Porque nós aprendemos que uma palavra dura, ela suscita ira. Pô, eu gosto dele, ele gosta de mim, mas de repente eu não concordo em alguma coisa que ele fala. Se eu falo uma palavra dura para ele de repente, numa situação, pode se romper um relacionamento. Pode se romper um relacionamento. E esse é o grande problema que nós vemos hoje, por exemplo, nos casamentos. Os casamentos hoje, eles têm problemas de relacionamentos, casamentos se separam, casais se separam, porque eles não conseguem entender isso, que na hora que está com raiva, na hora que está... usa uma palavra branda. A palavra branda, ela desvia o furor. A palavra branda, ela desvia o furor. Meu telefone está cismando de desligar. Peraí, gente, desculpa. Então, quando nós nos relacionamos, nós temos relacionamentos uns com os outros, e todos os dias, é impossível, todos os dias você vai experimentar alguma forma de relacionamento. Você vai ter contato com alguém, e nesse contato com alguém, você vai experimentar alguma forma de relacionamento, né? E quando nós falamos de relacionamento, por exemplo, no casamento nós temos situações, é a nossa maior prova, né? No casamento, a grande maioria aqui, eu acho que todo mundo aqui é casado. Tem nenhum solteiro aqui? Tem? Tem não, todo mundo aqui é casado. Ai, que beleza. Desculpa, a Cleo está aqui. Mas tá chegando, Cleo. Está chegando, falta pouco. Então, no relacionamento de casamento, a combinação de diferenças que existem, por exemplo, pessoas que vêm de estados diferentes e resolvem se casar, pessoas que têm uma formação acadêmica completamente diferente, resolvem se casar, além de todas essas diferenças que se tem, a diferença básica entre homem e mulher, né? Quem já viu o vídeo do pastor Cláudio, né? Que na verdade é uma cópia dele, mas enfim, que o cérebro da mulher e o cérebro do homem, né? É uma coisa absurda. É uma coisa absurda as diferenças entre um homem e uma mulher. E aí, esses dois vêm para um relacionamento, eles vêm se apaixonam, se casam, e aí as confusões começam, né? Porque existe aquele velho ditado que fala, né, que os opostos se atraem. Isso é verdade. Num casamento, eu procurei na minha esposa, eu encontrei na minha esposa qualidades que eu não tinha. E vice-versa. Mas, enquanto nós estamos ali só no namoro e conhecendo, e bate-papo para lá e para cá, a gente normalmente só vê as qualidades, né? Mas quando começa a ficar um pouquinho mais íntimo, ou pior, depois que casou, a gente vai descobrir que o outro não só tem qualidades que nós não temos, mas o outro tem defeitos que nós não temos. E aí a coisa complica, aí fica difícil. Aí você pode falar assim, pastor, mas o casamento realmente é uma coisa muito difícil, é muito difícil. Aliás, essa semana nós estávamos falando na célula sobre relacionamentos também, e conversando sobre vários tipos de relacionamento, e alguém falou assim, mas é muito difícil, não dá, é complicado. E eu quero dizer uma coisa para você, é complicado realmente, nós vimos aqui no vídeo, é complicado, mas você sabe qual é o problema da complicação? Você sabe aonde está o problema do relacionamento? É você. O problema do relacionamento é você. O problema do relacionamento sou eu. Nós sempre queremos que o outro, nós sempre vamos querer ver no outro a solução para o nosso problema de relacionamento. Mas, na verdade, quando eu tomo posições como eu tomo, porque o relacionamento ele é mão dupla, ele vai e volta. Então, nós queremos sempre receber. Há uns tempos atrás, quando meus filhos eram um pouquinho mais adolescentes, Levi e Lisa, né? Eu tive uma conversa séria com os dois, porque eu falei assim, gente boa, nós temos um relacionamento, né? Só que o relacionamento é mão dupla. Nesse relacionamento aqui só está daqui para aí, ó. Daí para cá não vem nada.
Porque é o relacionamento. O relacionamento, ele depende de 2, pelo menos. No mínimo, de 2. Tá certo? E, então, o problema do relacionamento sou eu e você. Fala para a pessoa do seu lado assim, olha, o teu problema de relacionamento comigo sou eu. Ih, você tem coragem de falar isso, gente? O seu problema de relacionamento comigo sou eu. E aí, quando nós temos um relacionamento, quando nós vamos nos relacionar, desenvolvemos um relacionamento, nós vamos começar a ver algumas coisinhas acontecendo, algumas faíscas, igual no vídeo que a gente viu lá do amolador de faca, algumas coisinhas acontecendo, algum barulho acontecendo, que não é muito legal. Vocês sabem por quê? Passa a próxima, Glauber. É porque os relacionamentos, eles vão trazer à tona a nossa carnalidade e as nossas limitações. Nós temos problemas nos relacionamentos, porque nos nossos relacionamentos, a nossa carne, a nossa carnalidade, ela vem à tona. E aí, se nós não estivermos tratados, se nós não estivermos curados, se nós não estivermos, a nossa carne não estiver controlada, se nós não estivermos controlados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa carne, ela vem à tona, e as nossas limitações também vêm, e aí a gente fala que a gente não aguenta, a gente fala que não dá, a gente fala que é muito difícil, que é complicado. É muito complicado você se relacionar, é muito complicado você ter relacionamentos. Por quê? Porque você não está curado, porque a sua carne não está curada, a minha carne, ela não está curada. E aí, nós temos falado, né, que, tem falado bastante na célula isso, nós não somos perfeitos, amém? Verdade? Nós não somos, eu estou quase lá, falta um pouquinho só, mas nós não somos perfeitos, e a pessoa que está aí do teu lado, ela também não é perfeita, ela não é perfeita, mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos buscar a perfeição. Nós precisamos buscar a perfeição nas nossas vidas todos os dias. Só que a palavra de Deus também diz que nós não vamos alcançar a perfeição enquanto nós estivermos aqui na terra. Nós não vamos alcançar a perfeição. E aí você fala assim, pastor, mas por que eu tenho que buscar a perfeição? Se eu não vou ser perfeito nunca. Mas a questão é que quando nós chegarmos no final da nossa vida, depois de nós termos buscado a perfeição durante todo o curso da nossa vida, nós vamos encontrar no Senhor a nossa perfeição. Então nós precisamos buscar essa perfeição. A mesma coisa é nos relacionamentos. É muito difícil, mas esse muito difícil não pode nos parar. Não pode fazer com que nós nos isolemos, porque, de novo, falamos ali, se nós nos isolamos, nós estamos indo contra a vontade e a sabedoria de Deus. Então, nós não podemos nos isolar, ou não querer um relacionamento, ou sair de um relacionamento, seja ele qual for, porque é difícil, porque é complicado. Num casamento, não dá mais, acabou, não tem jeito, o amor acabou, o relacionamento não dá mais para continuar. Não pode, porque tem que continuar, porque talvez aqui nesse momento seja difícil, mas você tem que continuar trabalhando e aprendendo e buscando em Deus essa cura, para que a sua carne, ela não se manifeste na hora que você precisa controlar e dar uma palavra branda. Na hora que você precisa controlar uma raiva, uma fúria, e você não gritar. A sua carne, ela precisa ser controlada. E por isso nós precisamos, no relacionamento, nós precisamos permanecer. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a sabedoria de Deus para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo, né? A palavra de Deus diz também, né? Que a vossa palavra, ela seja sempre temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A palavra de Deus, ela tem que ser, a palavra que você vai falar para uma pessoa, ela tem que ser
temperada, pensada 2 vezes, botar um pouquinho de sazon, né? Um pouquinho de amor. Lembra a propaganda do sazon? É amor, é o amor. Enfim, bota um pouquinho de sazon, um pouquinho de tempero na hora de você falar alguma coisa, na hora de você responder alguma coisa. Pensa 1, 2, 3, 10 vezes antes de falar alguma coisa. Uma coisa eu aprendi muitos anos atrás no Brasil. O nosso pastor lá, ele ensinava isso para a gente. Nós somos senhores das palavras que nós não falamos, mas nós somos escravos daquelas que nós liberamos. Então, enquanto eu não falei, enquanto eu não botei essa palavra para fora, essa palavra numa discussão, numa contenda, numa situação, enquanto eu não falei, eu tenho como controlar, porque eu sou dono dessa palavra. Ela está aqui dentro, está aqui na língua. Está aqui na língua. Eu controlo, eu sou o senhor dela. Mas a partir do momento que eu falei, já era. Já foi. E aí, arque com as consequências. Arque com as consequências dessa palavra que você falou. Então, por isso que nós precisamos controlar, botar tempero, botar sal, botar aquela coisa, né, saborosa na hora de falar. Querido, preste atenção. Você não acha que seria melhor assim? Você não acha que seria melhor fazer isso dessa forma? Olha a diferença. Não é para fazer assim. Não, você não acha melhor fazer assim, meu amor? Para o seu marido ou para a sua esposa? Fala Deus, né? Do que você gritar, do que você esbravejar, do que você discutir, do que você falar coisas que... Gente, nós estamos falando de coisas que são vitais para a nossa vida. São vitais. Nós dependemos, nós precisamos dessas pérolas, dessas coisas preciosas, para que nós possamos crescer em Deus, para que nós possamos alcançar essa perfeição que Deus quer para nós. Nós devemos buscar essas pérolas, essa riqueza. Pastora Adriana, semana passada, falou sobre as chaves para um relacionamento genuíno, chaves, coisas que são importantíssimas para que nós possamos crescer nos relacionamentos. São coisas preciosas que nós não podemos perder. O desafio dos relacionamentos, para ser superado, precisa do ensino da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para nos ensinar, para nos orientar, para nos dar as dicas de como lidar com uma situação de relacionamento na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja. Temos falado bastante sobre o relacionamento da igreja, né? Então, isso é algo importantíssimo para nós. Eu costumo dizer que a minha esposa, né? Hoje eu tenho 29 anos de casado. Vou fazer 30 anos de casado em dezembro. Ela não está aqui, ela está lá cuidando das crianças. Depois ela vê o vídeo. Ou então vocês falam para ela, né? A minha esposa hoje, ela é muito melhor do que quando ela casou comigo. Graças a mim. Estou falando sério. Graças a mim, a minha esposa hoje, ela é muito melhor do que ela era há 29 anos atrás, há 30 anos atrás. Verdade, pode perguntar para ela. É pena que ela não está aqui para falar com vocês. Mas ela hoje é muito melhor, porque eu treinei ela. Treinei ela para ser melhor. Mas, gente, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Porque hoje ela perdoa muito mais do que ela perdoava 29 anos atrás. Hoje ela tem muito mais paciência do que ela tinha há 30 anos atrás. Graças a mim. Graças a mim, eu sou o culpado. Né? Ela perdoa, ela tem muito mais paciência, ela tem muito mais compreensão do que ela tinha há 30 anos atrás. Porque, cara, para me aturar
tem que ser treinada. E 30 anos tem que ser treinada. Tem que ser muito bem firme na palavra do Senhor para poder ficar assim, né? E assim é com você. Com certeza, seu marido, sua esposa são muito melhores hoje do que quando eles casaram com você. Porque você dá a ele ou a ela a oportunidade de crescer. Porque você é tão ruim que o cara tem que ter muita paciência com você. E vice-versa, né? E vice-versa. E aí ele vai crescer. Você vai ajudá-lo a crescer. O ferro afia o ferro. O marido afia a esposa. Um amigo afia o amigo. Um irmão afia o outro irmão. Agora, uma coisa que a gente precisa atentar aqui. Num relacionamento que o ferro afia o ferro, o nosso problema, que nós temos a dificuldade de entender, muitas vezes, é que eu vou afiar a Isabel. Isabel, no nosso relacionamento, somente você vai ser afiada. Somente você vai ser melhorada. Entendeu? O ferro afia o ferro. O ferro afia o ferro. A Isabel vai ser melhorada, mas eu também vou ser melhorado. Eu vou ter os meus desgastes, eu vou ter as minhas fagulhas, as minhas faíscas. Então, num relacionamento, é um afiando o outro, mas numa coisa natural. Não que eu queira forçar a Isabel, você tem que mudar, você tem que melhorar, você tem que ser afiada. Não, é no relacionamento. É no relacionamento. E num relacionamento vai haver atrito. Vai haver atrito. E é no atrito que tem os desgastes, é no atrito que tem as confusões, é no atrito que tem as dores, que tem o trabalho. Mas é aí que nós vamos ser afiados. Um irmão afiando o outro irmão. Já estamos acabando. Em Colossenses, diz assim: a vossa palavra seja sempre temperada com... Já falei, né? Ixi. E pulei. Mas amém. Nós precisamos alcançar esse nível de maturidade, esse nível de entendimento de quem nós somos em Deus, do que Deus tem para nós, por que Deus nos colocou numa família, por que Deus nos colocou numa igreja, Deus nos colocou num relacionamento. Nós precisamos entender que a sabedoria de Deus é que determinou isso. Então Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Eu imagino assim, na minha cabeça eu imagino que Deus criou Adão e Eva como se fosse uma faca amoladinha, afiadinha, perfeitinha para começar a ser usada. Mas as confusões, os pecados, a dificuldade começou a fazer com que aquela lâmina daquela faca, daquele ferro, daquele aço, começasse a ficar cego. E aí, precisava da Eva para poder afiar o Adão. Mas aí, falando sobre isso, de que Deus criou Adão afiadinho, eu me lembrei que esses dias eu fui no mercado brasileiro comprar uma faca. Porque a minha já estava, né, velhinha, então eu fui comprar uma faca. E aí a faca vem, facas mundial. E aí a faca ela vem numa embalagem de plástico, né, para proteger, aquele plástico duro, que está ali fechadinha. A faca estava bonitinha ali naquela embalagem. Se eu deixar aquela faca ali dentro, eu imaginava, né, quando eu comprei, eu imaginava que a faca já estivesse amolada já para tirar dali e começar a usar, né? E realmente estava. Ela estava amoladinha, muito boa faca, diga-se de passagem. Mas se eu deixasse aquela faca dentro daquela embalagem de plástico, ela iria cumprir o propósito dela? De jeito nenhum.
Eu poderia pegar ela no cabo, que o cabo ficava para fora assim, né? E só a parte da lâmina que ficava dentro daquele plástico duro. Eu podia tentar passar ali aquele plástico na faca, na carne, que eu acho que não ia cortar. Não tentei não, mas eu acho que não ia cortar. Então, nós somos assim, fomos criados perfeitos para o corte. O nosso aço, nosso ferro estava afiadinho para o corte, mas tem que abrir a embalagem. Tem que abrir a embalagem. E quando se abre a embalagem e começa a se usar a faca, começa a se usar aquele fio daquela faca, não tem jeito, vai desgastar, vai gastar. E em algum momento aquela faca vai ficar cega, ela vai perder o corte. E se eu não tenho o amolador, o ferro ou a pedra, né? Eu amolo de vez em quando na pedra, lá no tijolo que eu tenho lá do lado de fora, funciona também. Se eu não tenho a pedra, se eu não tenho o metal, se eu não tenho aquele amolador de faca, aquele trocinho compridinho, para poder amolar a minha faca, já era. Mas eu estou como uma faca nova, eu preciso estar sempre no relacionamento para que o meu fio, para que eu não perca o fio do corte. Tá certo? Eu quero mostrar, eu já estou acabando essa palavra, nós vamos continuar na semana que vem, mas eu queria mostrar um vídeo para vocês. A pastora Adriana, semana passada, ela... Antes disso, bota só o slide do... O próximo slide. A pastora Adriana terminou a ministração na semana passada fazendo essa pergunta: quanto você vale? Lembra que ela mostrou o vídeo daquele rapaz, do pianista, que era o ex-mariner? E ela terminou perguntando: quanto você vale? Porque num relacionamento, nós precisamos entender que, por que é que eu tenho que pagar o preço num relacionamento? Porque o outro vale muito mais. Porque a outra pessoa, nesse relacionamento, ela vale muito. Eu valho muito, sim, mas aquela outra pessoa, ela vale muito. Ela vale muito. E é por isso que eu preciso gastar, é por isso que eu preciso investir tempo, eu preciso investir as minhas energias, eu preciso investir as minhas habilidades, a minha psicologia num relacionamento, porque a outra pessoa, ela vale muito. O seu marido, ele vale muito, ele é muito caro. Por isso que você precisa investir nesse relacionamento, porque ele vale muito. A sua esposa, ela vale uma fortuna. Ela vale uma fortuna. Por isso é que você tem que investir nesse relacionamento. Nosso problema é que, e eu estou usando exemplo de casamento, marido e esposa, mas é qualquer relacionamento, aquela pessoa que você parou de falar, ou que você não quer mais ter relacionamento com ela, ou um membro da sua família, um pai, um irmão, ou alguém que você, por qualquer motivo, você perdeu até mesmo na igreja. Infelizmente, nós temos pessoas na igreja que elas não se toleram, elas não se suportam. Nossa, não aguento, esse fulano está aqui. Nós já tivemos pessoas que saíram da igreja e falaram: estou saindo da igreja que eu não consigo olhar na cara do fulano. Eu não consigo olhar na cara do fulano. Verdade ou mentira? Eu não consigo olhar na cara do fulano, na igreja. Ela não consegue entender que o fulano ou a fulana, ela tem muito valor. Ela tem o valor do preço do sangue de Jesus. Esse é o valor que você e eu temos. E por isso que eu preciso investir, eu preciso gastar tempo, eu preciso investir meus talentos, os meus dons, para que esse relacionamento possa dar certo. Ainda que a outra pessoa seja difícil, você também é. Você também é. E você tem muito valor, essa pessoa tem muito valor. E aí eu achei esse outro vídeo que eu achei assim, fantástico também para poder mostrar para vocês. Dá uma olhada nesse cutelo. Esse cutelo ele foi achado totalmente enferrujado,
Aquilo ali é uma peça de ferro totalmente enferrujado, que tipo assim, você olhar, não tem jeito, não dá jeito, não tem valor nenhum, não dá para fazer nada com isso. Dá uma olhada. Aí daí para frente pode parar, daí para frente vai fazer o cabo e tal. Mas, gente, nós somos essa peça. Nós somos essa peça de ferro, totalmente enferrujada. Totalmente enferrujada. Alguns um pouco mais enferrujados do que outros, mas nós estamos assim. E como no vídeo ele fala, né? Depois de 2 horas lixando de cada lado, 2 horas de cada lado, lixando, esmerilhando e batendo, ele queria desistir. Ele queria desistir, porque, cara, está muito ruim. Está muito ruim. Gente, é muito ruim me relacionando com essa pessoa. É muito ruim falar, repetir a mesma coisa 5, 10, 500, 1000 vezes, e a pessoa parece que não está entendendo o que eu estou falando. É muito difícil, dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir. Mas nós precisamos gastar tempo, porque o ferro afia o ferro. O fogo, lembra que a gente viu no começo? O fogo, para você poder martelar o ferro ali, você tem que botar no fogo. Aí às vezes, arde, queima. É difícil, é muito difícil.
mas é possível. A gente viu, é possível. É possível mudar. É possível mudar a nossa... Eu brinquei a questão da minha esposa, mas nós realmente mudamos muito. Eu mudei muito a ela e ela me mudou muito. Não na força, não na querer forçar que eu concordasse com ela ou vice-versa, mas o relacionamento conjugal, diário, todos os dias, aqueles desgastes que nós temos, me melhoram. O desgaste que ela tem comigo, que eu tenho com ela, me melhoram a ela. Vira para o teu marido, para a tua esposa, desculpa, Cleo, vira para Isabel que está sozinha aqui, ó, e fala assim: olha, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser melhor, me ajuda a que eu possa ficar afiado, tinindo, pronto para uso, para abençoar a minha casa, para abençoar a minha família, para abençoar a minha igreja. Queria que se colocasse de pé. Eu quero encorajar você a olhar para a sua vida agora. Se veja como talvez esse cutelo que a gente viu ali nesse último vídeo. Imagine que os desgastes do mundo, os desgastes do dia a dia, os desgastes da falta de dinheiro, os desgastes da confusão da América, os desgastes da falta de documento, os desgastes da política. Eu nem entrei nesse detalhe aqui da política, né? Quantas famílias, quantos amigos nós vimos brigando, rompendo o relacionamento por causa de eleição, por causa de Lula, por causa de Haddad, por causa de Bolsonaro. Literalmente, relacionamentos se perdendo, porque não conseguem se respeitar. Se eu voto no Lula, estou rindo, né? Se eu voto no Lula e a Isabel vota no Bolsonaro, o problema é meu, o problema é dela. Ela não pode querer me convencer, ela pode expor a opinião dela, eu posso expor a minha opinião, mas eu não posso brigar com ela por causa disso. Eu não posso, isso se chama respeito. Relacionamento, a base de um relacionamento é respeito. Eu sou esse ferro, esse cutelo, você é esse ferro. Eu queria que você se olhasse, você se visse nessa condição. E pensando nos seus relacionamentos, pensando nas pessoas que você se relaciona diariamente, especialmente tua esposa, teu marido, seus filhos, seus irmãos, a igreja, seus colegas de trabalho. Eu queria que você pensasse, e você pensasse, será que você tem desanimado com o barulho da martelada? Você tem desanimado com a faísca do esmeril, ou o barulho do esmeril? Você tem desanimado com o atrito? Você tem se desanimado com o tempo? Mas já tem tanto tempo que eu tenho esse relacionamento com essa pessoa e ela não muda. 2 horas cada lado o camarada gastou ali para poder tentar restaurar aquele pedaço de ferro, aquele pedaço de aço. Trazendo para a nossa igreja, nós temos vivido um tempo novo. Deus tem nos dado um momento novo, um tempo novo como igreja. E nesse tempo novo, a primeira palavra que Deus quer trazer para nós é essa palavra de relacionamentos genuínos. Porque se nós não estivermos dispostos a nos relacionar
compreendendo que o outro tem valor, compreendendo que o outro tem valor. A palavra de Deus diz: considerando os outros superiores a si mesmos. Se eu não considero o Júnior superior a mim, eu sou o pastor dele, mas eu preciso reconhecer que ele tem virtudes. O que é considerar o outro superior a você? É saber que o outro tem virtudes que são maiores que você não tem. E eu me submeto, sujeitando-vos uns aos outros. Não importa se eu sou pastor dele ou não, mas eu me submeto às virtudes dele, os dons que ele tem, que eu não tenho. Eu me submeto. Quando eu me relaciono com a minha esposa, eu preciso entender que ela tem dons, ela tem virtudes que eu preciso. E ainda que eu seja marido dela, que supostamente a palavra diz que as esposas devem se submeter aos seus maridos, mas eu me submeto a ela, porque eu me submeto às virtudes que ela tem. Eu me submeto àquilo que ela tem de bom, que eu não tenho, e que eu preciso aprender a conviver com isso. Eu preciso crescer, eu preciso ser afiado. Ela vai me afiar, ela vai me melhorar, e vice-versa. Eu sou essa faca e esse cutelo. E eu quero a cada dia, e eu queria que você pensasse nisso também, se você se vê assim, que a cada dia eu quero melhorar, eu quero ficar lindo assim. Você viu que no final, aquela lâmina, aquele pedaço de ferro que estava preto, sujo, enferrujado, ele vira um espelho. O trabalho valeu a pena. Imagina esse homem, quanto tempo ele não levou para fazer chegar àquele ponto ali, daquela faca ficar daquele jeito. Imagina a gratificação que ele não teve quando chegou no final e viu aquela faca brilhando, ó, cortando até pensamento. Que coisa linda. Pode levar talvez 29 anos, 30 anos, como o exemplo meu e da minha esposa que eu dei. Pode levar 67, minha mãe e meu pai fizeram 67 anos de casado, antes do meu pai morrer. 67, né, mãe? 68, olha. 68 anos de casado. Quanto esmeril não deve ter passado ali, gente? Quanta dificuldade para que pudesse chegar a esse nível. E às vezes, muitas vezes a gente vê casamentos acabando com 1 ano, 2 anos. Que benefício se tem? Que benefício nós podemos alcançar? A minha intenção não era pregar sobre casamento aqui, mas, enfim, vocês entenderam o conceito, né? Mas que trazendo de volta para a igreja, que nós possamos, nesse convívio de comunidade, de relacionamento, nós vamos encontrar. Eu conheço pessoas que elas não querem se voluntariar para fazer nada na igreja. Ah, não, pastor, me deixa de fora. Me deixa de fora para eu não ter que ir. E aí, quando sabe então quem é a outra pessoa, as outras pessoas que eventualmente estão na equipe, não, é melhor não. Me deixa na próxima. Na próxima você me chama. E vem sempre a próxima, nunca que ela se dispõe. Por quê? O problema está nas outras pessoas? Não, o problema está nela. O problema está nela. Ela é que não consegue se relacionar com aquela outra pessoa. A outra pessoa é difícil? É. Ela é uma outra lâmina daquela ali. Mas que no relacionamento a gente aprende. Amém? Fecha os teus olhos. Tu és real. Vou me entregar.
ti. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, para eu me humilhar, para eu ter um relacionamento, eu preciso me humilhar, tu inclinarás, pagar o preço que custar para eu ter um relacionamento. Ao meu clamor, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Sim, Senhor, eu quero mais estar na tua presença. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Sim, nos nossos relacionamentos, aquilo que nos dá a base, aquilo que nos dá o suporte, aquilo que nos dá a certeza de sucesso, ainda que em determinadas situações nós tenhamos algumas quedas, algumas falhas, alguns fracassos, mas o que nos garante o sucesso num relacionamento é a presença, é estarmos diante do Senhor, estarmos na presença do Senhor. E quando tiver muito difícil, quase impossível continuar, eu me apresento diante do Senhor, eu apresento o outro diante do Senhor, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser afiados e melhorados. A nossa fonte, a nossa vida, a fonte da nossa vida é o Senhor. Um ferro, sim, afia o outro, mas aquele fogo, aquela coisa que precisa pegar no ferro para que possa amolecer um pouquinho mais, esse fogo é o fogo do Espírito Santo, nos habilitando a ficar mais maleáveis. Vocês viram na imagem o fogo, a lâmina ficando, aquele pedaço de ferro ficando vermelho do fogo. Aquilo ali é para que o material, o ferro, o aço fique mais maleável. Mais maleável. Nós precisamos buscar essa fonte, a fonte desse fogo, para nos deixar mais maleáveis para o tratamento, mais maleáveis para o martelo bater. Ah, pastor, mas eu não quero ter uma martelada. Sinto muito. Se você quer buscar esse nível, se você quer buscar a sabedoria e a vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida, eu preciso me submeter, me sujeitar, como nós cantamos agora. Se eu me humilhar diante do Senhor e sacrificar aquilo que eu gosto, eu quero, eu preciso muitas vezes sacrificar. Muitas vezes no relacionamento nós precisamos sacrificar, nós precisamos nos humilhar. Como diz a expressão, precisamos engolir muito sapo. Mas é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos cumprir essa sabedoria de Deus, quando nos criou e nos colocou em relacionamentos. Diga: a minha fonte está no Senhor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor.
A minha fonte é o teu amor, Senhor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Diga, a minha fonte é o teu amor, Senhor. A minha fonte é o teu Somente com o amor do Senhor, somente com o teu amor eu posso me relacionar. Teu amor, minha herança é o teu amor. Diga de novo, a minha fonte, a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém, Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por podermos estar na tua presença, por podermos estar aqui junto com os irmãos, por podermos, ó Pai, experimentar essa presença maravilhosa do teu Espírito Santo. E Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir ajuda, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a podermos ajudar um ao outro, a podermos afiar um ao outro, a deixarmos de a reconhecer que o outro tem muito valor. Pode estar enferrujado, pode estar sujo, pode estar com um monte de coisa ruim em cima, mas por baixo daquela casca de ferrugem existe algo precioso, existe algo de valor que talvez eu não consiga enxergar, mas que o Senhor vê. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, me dá visão, me permita enxergar como o Senhor vê, com os seus olhos. Eu quero olhar para cada um dos meus irmãos com os mesmos olhos que o Senhor vê. E Senhor, nas minhas dificuldades, nas minhas falhas, fraquezas, que meus irmãos possam olhar para mim também, as pessoas com que eu me relaciono. Eu sei que eu não sou tão ruinzinho assim, Pai, tem alguma coisa boa aqui. Eu sei que o Senhor nos valoriza, o Senhor nos dá valor. E porque eu quero valorizar, e porque o Senhor dá valor, eu quero valorizar o meu irmão, eu quero valorizar a minha irmã, Pai. Nos dá essa revelação, nos dá esse entendimento, nos dá essa compreensão, através do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Erga as tuas mãos. Fecha os teus olhos mais uma vez. E assim como que coloque numa posição de receber. Pai, em nome de Jesus, que a paz de Deus, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus e a comunhão possa estar imperando e enchendo as nossas vidas, hoje, durante toda esta semana e para o resto de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Queridos, vão em paz, tenham uma semana abençoada. Eu queria que antes de você sair,
você desce um abraço no máximo número de pessoas que você puder, um beijo, e declara para assim: olha, conta comigo. No que depender de mim, eu quero te abençoar. E me abençoa também. Amém? Deus abençoe.